Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus abençoe os irmãos pela internet também. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem à era de Éfeso. Na última oportunidade, lemos das páginas 70 a 72. E ali o irmão Brana leu a escritura de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, que diz: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Jesus aqui tem algo contra a igreja de Éfeso. Nos primeiros versículos, vemos apenas elogios, Cristo louvando aquela igreja. Mas neste versículo, versículo 4, vemos que ele tem uma queixa contra ela. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O Espírito não está falando apenas aos crentes originais de Éfeso. Aqueles não deixaram o primeiro amor, mas está falando sobre toda a era, está falando com toda a era. Essa mensagem é para toda a era que durou cerca de 120 anos, o que são 3 gerações, cada geração sendo 40 anos, então dão 3 gerações. Esta mensagem é para toda a era, é para todas as gerações neste espaço de tempo. Isto é apenas a história se repetindo. O irmão Brana diz: nas gerações de Israel, vemos um avivamento numa geração só para ver as chamas desvanecendo-se na próxima. Na terceira geração, as brasas podem estar ligeiramente acesas, porém na quarta geração pode não haver qualquer vestígio da chama original. Então Deus acende o fogo novamente e o mesmo processo é repetido. Como aconteceu com Israel, quando Deus trazia um avivamento, na primeira geração aquilo era muito bom, mas na segunda já começava a se desvanecer, e quando chegava na quarta já não havia mais vestígio nenhum daquele avivamento. E o irmão Brana diz que isto é a verdade de que Deus não tem netos. A salvação não é transmitida através do nascimento natural. Porque meu pai e minha mãe viu aquele avivamento, viu aquela manifestação do Espírito. Porque meu pai e minha mãe era do avivamento do rádio dos anos 70. Isso não quer dizer nada. Você tem que ter a sua própria experiência na sua geração, com a mensagem do seu dia. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Você pode ver na era de Esmirna, parágrafo 56, páginas 106 e 107 da exposição das eras, o irmão Brana explica melhor sobre isso. E ele diz: essa pobre era de Esmirna estava morrendo. Quando morreu, jamais voltou. Nenhuma era jamais volta. Nenhum avivamento jamais volta. Não pode ter a vida de Deus nele através da geração natural. É preciso uma regeneração de cima. Esta última era começou com as chamas de um avivamento pentecostal e logo eles o organizaram de novo. Em vez de tomar a palavra, eles tomaram suas próprias ideias e fizeram exatamente o que cada era fez. Puseram o manual no lugar da palavra. Dê apenas um passo fora desse manual e veja o que acontece. Você está fora, irmão. E eles o perseguirão e responsabilizarão Deus por isso. E como amam a sua organização, não é de surpreender. Eles são pentecostais de segunda geração. E uma vez que Deus não tem netos, eles são apenas filhos de seus pais, conhecidos por seus credos e suas formas de adoração. Eles podem falar acerca do que costumava ser, mas não podem produzi-lo. É como o pastor prega, o nosso pastor: você não pode ter uma religião de segunda mão, algo que alguém já usou, uma religião que os seus antepassados usaram, foi um avivamento para eles, mas para você é de segunda mão. Na mensagem que é o Espírito Santo, parágrafo 74 e 75, o irmão Brana diz: os pequenos bebês dizem: bem, eu vou à igreja, minha mãe pertence a esta igreja.
O irmão Branham diz: eu não tenho nada contra aquilo, amado irmão. E eu imagino que isso está sendo gravado. Isso está bem. Pertencer à igreja da mamãe, muito bem. Porém, ouça: mamãe andou em uma luz e você está caminhando em outra. Lutero andou em uma luz, Wesley andou em outra. Wesley andou em uma luz, o Pentecostes andou em outra. Mas hoje estamos caminhando em algo mais elevado do que aquilo. Aonde? O tempo do irmão Branham. Mas o irmão Branham diz: e se houvesse outra geração, iria além de nós. Muitos têm muito orgulho de dizer: eu andei com o irmão Branham, eu estive caçando com ele, e tudo bem, é muito bom. Mas até mesmo aquilo que o irmão Branham tinha no seu tempo, ele disse que era para aquela geração, que na próxima Deus teria mais luz. Amém. E Deus não tem netos, você não pode ficar olhando para trás, você tem que ter a sua própria experiência na geração em que você vive. Amém. E estes crentes da era da igreja de Éfeso, eles foram renascidos, eles nasceram de novo, mas após um tempo tomaram um nome denominacional. Eles não eram mais cristãos, mas eram batistas, eram metodistas. E o irmão Branham diz: eles estavam se tornando formais. Estes crentes de Éfeso estavam se tornando formais. Eles não tinham mais aquele desejo por ouvir a palavra, por conhecer a Deus. Não, eles estavam tornando-se formais e estavam mudando sua maneira de agir, sua maneira de se comportar, sua maneira de vestir. Eles estavam ficando frouxos, e a palavra Éfeso significa isso: relaxado, à deriva. Assim como Israel, que queria se parecer com as outras nações, tomando um rei sobre si, assim a igreja estava querendo se tornar como o mundo. Eles não se importavam mais em se parecer com o que Deus queria com que se parecesse, mas eles estavam se importando em se parecer como o mundo. E o irmão Branham diz: o ciclo de avivamento e morte nunca falha. O avivamento começa com homens e mulheres vestindo-se como cristãos, lendo suas Bíblias, orando, adorando em casas e armazéns velhos. Este é o ciclo. O avivamento começa, Deus acende o fogo, tudo vai muito bem, mas o ciclo não falha. Logo aquele avivamento começa a morrer, e aquelas pessoas que se vestiam como cristãos agora se vestem como o mundo. Em vez de lerem suas Bíblias e orarem, eles leem livros que não têm nada a ver com a palavra de Deus. É muito bom ler, mas se não for algo que edifica, não tem proveito nenhum. E também agora estavam introduzindo um coro e togas no coro. Quando você vê essas igrejas, até mesmo igrejas da mensagem, com aqueles grandes corais, aquilo é um sinal de que aquele avivamento já tem morrido, já tem acabado, o fogo já tem se extinguido. E você vê essas grandes igrejas que eles têm construído hoje, belas igrejas. O irmão Branham diz que este também é um sinal de que o avivamento tem cessado. Antigamente adoravam em casas e armazéns velhos, agora eles têm dinheiro suficiente para construir novas e belas igrejas. E o irmão Branham diz: eles estavam perdendo o primeiro amor. João, o apóstolo do amor, ele veria quando isso acontecesse. Em 1 João capítulo 5, versículo 3, ele diz: porque esta é a caridade de Deus, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, sua palavra. Um pequeno desvio dessa palavra era um passo para longe de Cristo. Este é o verdadeiro amor do qual eles estavam esfriando. Eles estavam se desviando da palavra. Não importa se eles iam à igreja e oravam, e cantavam, e se emocionavam, mas ao sair dali, se eles não estivessem na palavra, nada daquilo adiantaria. Este foi um pequeno resumo que lemos. Vamos retomar a nossa leitura.
Advertência de Deus, página 72. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Deus lhes disse para se lembrarem. Evidentemente, algo tinha deixado suas mentes. Eles tinham esquecido de algo. Ele lhes falou para voltarem as suas mentes ao seu ponto de origem. A origem da primeira era foi o Pentecostes. Eles o tinham abandonado. Eles tinham esquecido da sua glória e maravilha. Era tempo de voltar na mente depois da realidade. Voltar ao tempo em que podiam dizer: para mim o viver é Cristo. Voltar à pureza do tempo em que trataram com Ananias e Safira. Voltar à porta formosa. Que opróbrio é se desviar de Deus e aprovar aqueles atos que profanam o seu nome. Aqueles que proferem seu nome, que se apartem do pecado e mantenham seus vasos puros para Deus. Olhe para que uma vez você era em seu coração e mente e em sua vida. Então volte a isso. E qual é o caminho de volta? É o caminho do arrependimento. Se um pecador tem que vir a Deus por meio do arrependimento, então quanto mais terá que se arrepender o morno ou o apóstata. Arrependa-te, produz frutos dignos de arrependimento, mostra-o com tua vida. Se não te arrependeres, disse Deus, tirarei o teu castiçal, certamente. Uma igreja nessa condição não pode dar luz ao mundo. Sua luz tornou-se trevas. Deus tirará então o seu fiel mensageiro e seus fiéis pastores e os deixará sozinhos. E continuarão falando acerca do cristianismo, mas estarão destituídos dele. Arrepende-te rapidamente, não hesite. Evidentemente Éfeso hesitou, pois seu tempo de vida não foi muito longo. A glória de Deus começou a decrescer contínua e tão rapidamente. Não demorou muito até que a cidade estivesse em ruínas. Seu glorioso templo tornou-se uma massa informe. A terra tornou-se um pântano habitado por aves aquáticas. A população partira, com exceção de uns poucos incrédulos, numa esquálida vila. Não ficou sequer um cristão. A lâmpada foi arrancada de seu lugar. Agora, não quer dizer que ela não pudesse ter se arrependido. Não quer dizer que não podemos nos arrepender. Podemos, mas deve ser rapidamente. Deve ser um verdadeiro clamor de coração a Deus em contrição. E então Deus restituirá, a glória virá novamente. A semente do nicolaítismo. Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Agora, há duas linhas de pensamento sobre o que eram os nicolaítas. É dito por alguns que eles eram um grupo de apóstatas que tinham como seu fundador Nicolau de Antioquia, um prosélito que tornara-se um dos 7 diáconos em Jerusalém. Eles tinham festas pagãs e eram os mais incastos em seus comportamentos. Eles ensinavam que, para dominar a sensualidade, tinha-se que conhecer por experiência toda a sua amplitude primeiramente. Naturalmente, eles deram lugar a tal descontrole que sua degradação foi completa. Dessa forma, aplicaram a eles os dois nomes do Velho Testamento que simbolizavam tais extravagâncias: Balaão e Jezabel, visto que Balaão corrompera o povo e assim o conquistara. Dizia-se que Nicolau fizera da mesma forma. Este grupo foi supostamente forçado a sair de Éfeso e encontrou um lugar de estabelecimento em Pérgamo. Mas o problema acerca desta crença é que ela não é verdadeira. Não há absolutamente nenhuma história para ela. Na melhor das hipóteses, é tradição. Adotar tal ponto de vista faria a era da igreja de Éfeso ser puramente histórica, sem nenhuma influência sobre o dia de hoje. Isto não é verdade, pois o que começou na igreja primitiva deve continuar em cada era
até que seja finalmente abençoado e exaltado por Deus, ou destruído como uma coisa impura no lago de fogo. Que esta tradição é realmente contra a Escritura? Note simplesmente que em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, a igreja de Éfeso não podia sofrer os maus, portanto eles tiveram que pô-los para fora, ou não faria sentido dizer que não podia sofrê-los. Se eles não os tivessem posto para fora, então eles os estariam sofrendo. Agora, no versículo 6, diz que eles aborreciam as suas obras. Assim este grupo nicolaíta permaneceu como uma parte da primeira era, fazendo suas obras. As obras eram aborrecidas, mas as pessoas não ficavam impotentes. Dessa forma, vemos sementes em Éfeso que continuarão e se tornarão uma doutrina que irá diretamente até o e para dentro do lago de fogo. Encerramos na página 74 da mensagem Era de Éfeso. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.